Para se entender qualquer versículo da Bíblia, primeiramente a gente precisa saber quem está falando e para quem é a mensagem. Eu não vou apenas explicar este versículo, mas eu vou ensinar vocês como fazer para buscar o conhecimento de Deus, porque isso é importante. Você tem que aprender a buscar o conhecimento. A primeira coisa, antes de abrir a Bíblia para ler, você deve pedir a Deus para iluminar o seu entendimento, para falar com você aquilo que você precisa ouvir. E feito isso, você tem que ler com calma, sem pressa. Leia 1, 2 vezes ou 3 vezes o mesmo versículo, meditando nele. Você precisa identificar 3 coisas no versículo que você está lendo. Primeiro, quem está falando. Segundo, para quem a mensagem está sendo dirigida. E terceiro, qual é a mensagem do que o versículo está falando? O que é que o versículo fala para você? Então, você tem que ler com calma, tentando identificar essas 3 coisas. Quem fala, qual é a mensagem, para quem é a mensagem. Então, vamos ler o que está escrito em Isaías para a gente entender. Isaías, capítulo 51, versículo 5, diz o seguinte: perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação. Os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão e no meu braço esperarão. Esse versículo foi a Márcia que pediu um esclarecimento, uma explicação. E eu estou dando a explicação nesse vídeo, mas serve para todas as pessoas. Então preste atenção. Primeiro, quem está falando aqui? É o Senhor Deus. Segundo, com quem ou para quem ele está falando. Então veja o que diz no versículo 1. Ouvi-me vós, os que seguis a justiça e os que buscais ao Senhor. Em outras palavras, você que tem me buscado, que segue as minhas palavras. Então, se essa pessoa é você, então é com você que Deus está falando. A mensagem é para você. E qual é a mensagem que ele está transmitindo? Perto está a minha justiça. O que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo, fique firme, continue orando, continue buscando, porque a justiça não há de demorar, está perto. É isso que Deus está dizendo para você. A mensagem é, aquilo que você tem buscado de Deus está muito perto. Vem saindo a minha salvação. O dia está chegando. O tempo dos gentios está se cumprindo. O que significa isso? Significa que a volta de nosso Senhor Jesus Cristo está para acontecer. Quando? Ninguém sabe, mas acontecerá em breve, conforme está revelado. Veja o que diz em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Está escrito assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. No versículo 13 diz, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Voltando para Isaías, capítulo 51, versículo 5, Deus continua dizendo, e os meus braços governarão os povos. Essa nova terra, ela será governada por Deus. O mundo que nós vivemos hoje está nas mãos do diabo, porque quando Deus criou essa terra, esse mundo, ele deu tudo para o Adão. Isso é, esse mundo foi criado para o homem, e Deus deu tudo nas mãos de Adão. Mas o Adão desobedeceu ao Senhor e o diabo o enganou e tomou tudo dele. Está escrito em 1 de João capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno, mas o tempo dele está acabando. Jesus falou, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, continuando lá em Isaías 51, 5, Deus dizendo, as ilhas me aguardam, e no meu braço
esperarão. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8:22, porque sabemos que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que toda a terra, toda a natureza está gemendo, sofrendo com as dores de parto, como se fosse dores de parto, aguardando ansiosa a volta do Senhor para resgatar todas as coisas. Por que toda criatura geme? Porque toda ela sofre com as maldades do diabo. O bicho causa mal a todo ser vivo, não só aos seres humanos, mas ele causa dano até na natureza, nos animais, em tudo. Por isso que toda criatura geme, quer dizer, sofre, e sofre muito. E Deus diz, as ilhas me aguardam, e no meu braço esperam. Quer dizer, a terra toda, ela aguarda a salvação de Deus, espera no poder de Deus para livrá-las. Isso vai acontecer em breve. Nos próximos versículos, o Senhor diz assim, levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Aqui tem um mistério, e esse mistério foi revelado ao apóstolo Paulo, e ele escreveu dizendo que, na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Nós temos que ser transformados e seremos transformados para habitar o novo céu e a nova terra que Deus criará. Deus continua dizendo aqui em Isaías 51:6, a minha salvação, porém, durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Ouvi-me vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, e nem vos turbeis pelas suas injúrias. Então Deus está falando aqui que é para você não se preocupar com as pessoas que ficam te injuriando. Ele está dizendo, pois a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. A minha justiça, porém, durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Para concluir, o apóstolo Paulo ele afirma que quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Seja firme e constante. Não deixe o diabo roubar a sua fé. Pergunta final. Quer dizer que então eu vou ser abençoado, vou ser feliz só depois que Jesus voltar? Tem gente que pensa assim, mas claro que não. A Bíblia diz, no Salmo 145, versículo 18 ao 20, que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará.
O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Quem é o ímpio? É aquele que conhece, que ouve a palavra, mas não respeita a palavra. Quando Deus instituiu a guarda do sábado, foi para que o ser humano tivesse um dia de descanso no seu trabalho e tivesse tempo para reunir, para ouvir a palavra de Deus. E um dos mandamentos que o Senhor Deus havia dado era para que, ao fim de cada 7 anos, toda a lei fosse lida novamente aos ouvidos de todo o povo. Eles deveriam ler novamente, se reunir para ouvir a palavra, a fim de que ninguém ficasse sem conhecer a lei, que ninguém se esquecesse da lei. E também para aqueles que nascessem depois, nesse meio tempo, e os escravos, os servos, os estrangeiros, todos tomassem conhecimento da lei de Deus e aprendessem a respeitar o Senhor. Foi para isso que foi instituído o sábado. Nós temos então que ter esse cuidado hoje para com os nossos filhos, para evitar que eles se percam. Não quer dizer que tem que ser no sábado, mas hoje, todos os dias, nós temos que estar lendo a Bíblia e ensinando para os nossos filhos. No livro de Juízes, capítulo 2, no versículo 7 ao 15, fala de um período muito próspero para a nação de Israel, que foi enquanto Josué era vivo. Eles serviam ao Senhor. E eles continuaram servindo ao Senhor depois que Josué morreu, nos dias dos anciãos que estavam ao lado de Josué. Eles tinham visto tudo quanto o Senhor tinha feito a Israel e ensinavam para o povo. Mas depois que Josué morreu, isso foi com 110 anos Josué morreu, e toda aquela geração também se foi, surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor e não sabia a obra que o Senhor tinha feito no meio de Israel. Pessoas que não viram. E o que aconteceu? Eles começaram a fazer aquilo que era mal diante dos olhos de Deus. Porque depois que Josué morreu, aqueles que deviam continuar reunindo para ler a palavra, para ensinar para os filhos, para os netos, para ensinar o caminho de Deus, eles não fizeram isso. E como não foram ensinados a respeitar a Deus, o que aconteceu? Aquela geração começou a se desviar. Eles começaram a fazer tudo que eles achavam que era certo, porque não conheciam a Deus. A culpa foi de quem? Foi dos pais, que não se reuniu, não continuou obedecendo a lei, reunindo para ler a lei, para ensinar para eles o que devia fazer. Em Juízes capítulo 2, versículo 11 ao 15, está escrito assim: Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. Então, meu querido, preste atenção para não se desviar do caminho de Deus, porque o Senhor Deus guarda aqueles que o respeitam. O que é que isso nos ensina? Que nós que conhecemos a Deus, nós temos a obrigação de ensinar isso para os nossos pais, caso eles não tenham esse conhecimento, ensinar para os nossos avós, para os nossos tios, primos e principalmente os nossos filhos. Cada pessoa que faz parte do meu mundo precisa ser ensinada a buscar a Deus. E você tem que ensinar os seus filhos para que eles
também ensinem aos filhos que lhes nascerem, porque a coisa é muito séria. Só assim eles vão aprender a respeitar a Deus e só assim eles vão estar juntos na eternidade. Os seus filhos, seus netos, bisneto, trineto e por aí vai, têm que ser ensinados. E aí, quando nós partimos desse mundo, a obra vai continuar sendo feita. E isso tem que ser feito. O melhor de tudo é que um dia nós vamos estar todos unidos na nova terra que Deus fará para todo aquele que lhe ama. A nossa felicidade ali será completa. Agora, se você não ensinar para o seu filho, para o seu neto, para os seus pais, o que vai acontecer? Você vai ficar separado dessas pessoas. Aqueles que não foram ensinados, eles não vão herdar o reino de Deus, porque não respeitam a Deus. Então veja que morreu Josué, morreram os anciãos, todo aquele povo que viu os grandes sinais, as maravilhas que o Senhor Deus tinha feito no Egito, toda aquela geração morreu e elas foram congregadas aos seus pais. Todos ali ficaram juntos, mas surgiu outra geração que não conheceu ao Senhor. Então, olha que tristeza. Aqueles anciãos, aquela geração, seguiu o caminho de Josué. Foram pessoas de Deus, foram congregados aos seus pais. Agora eles estavam unidos, salvos, mas surgiu outra geração que não respeitava a Deus, porque não conheceu a Deus. Essa geração, depois de sofrer amargamente nas mãos do inimigo, porque Deus entregou eles ao inimigo, eles morreram sem herdar o paraíso. Não foram congregados aos seus familiares. Ficaram separados e ficaram separados para toda a eternidade. Meu irmão, minha irmã, o seu filho, a sua filha, pode ser uma pessoa maravilhosa, muito educada, muito inteligente, prestativo, mas se ele não é de Jesus, ela não é de Jesus, ele e ela não está salvo. Pode ser uma pessoa que lhe dê muita alegria aqui na terra, mas se vier a falecer antes de ter a salvação, antes de entregar a vida para Jesus, acabou. Você perdeu ele para sempre, perdeu ela para sempre. Você nunca mais vai ter essa pessoa do seu lado lá na eternidade. Você perdeu para Satanás. Então, preste atenção, seja o seu filho, seu pai, sua mãe, seus avós, seu marido, sua esposa, o seu ente mais querido, se morrer estando em pecado, sem ter entregue a sua vida para Jesus, essa pessoa vai estar perdida para sempre. Ponha isso no seu coração e comece desde já a ensinar para o seu filho, para a sua filha, para aquele a quem você ama, para aquele a quem você quer ter junto com você na eternidade. Isso é coisa muito séria. Eu já expliquei que nós não morreremos. O corpo vai morrer, o corpo voltará ao pó, fisicamente todos vão morrer, mas diz a Escritura Sagrada que nós fomos feitos alma vivente. Nós não somos esse corpo que nós vemos quando olhamos no espelho. A pessoa tem que entender isso. Esse corpo, ele é apenas uma casca, é a nossa casa terrena, mas nós somos eternos. Aqui na terra, nós ficamos separados dos nossos entes queridos pela morte do corpo, mas todos haveremos de ressuscitar. E os que forem de Cristo estarão novamente unidos no paraíso, onde não haverá mais dor, mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais nada, só alegria. Mas os que não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, estes irão para a perdição eterna e nunca mais os veremos. Pense nisso, não perca mais tempo em lutar para trazer os seus entes queridos até Jesus, porque senão você vai perdê-los para sempre. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meu irmãozinho, fique atento. Nós que ouvimos a palavra, que obedecemos a palavra, disse Jesus que nós não entraremos em julgamento, mas já passamos da morte para a vida. Ou seja, quando nós fecharmos os olhos aqui neste mundo, imediatamente nós despertaremos do lado de lá.
e nós estaremos para sempre com o Senhor. Agora, e os nossos filhos? E os nossos familiares? As pessoas que nós amamos? O que é que vai acontecer com eles? Se eles não derem ouvidos à palavra de Deus, se não se converterem, como é que vai ficar? Eles vão para o inferno. Jamais se juntarão a nós. Quando diz aqui inferno, é um lugar de tormento. Se nós não ensinarmos para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, irmãos, irmãs, pais, tios, avós, marido, mulher, eles não vão ser salvos. Isso é coisa muito séria. Imagine você chegar no paraíso, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas a sua família não está completa. Você vai procurar o seu filhinho querido, a sua filhinha querida, o seu irmãozinho, sua mãezinha, o papai, a vovó, e não vai encontrá-los. Olha que tristeza. Aqui, nós já ficamos tristes quando perdemos um ente querido. Mas sabemos que vamos novamente nos encontrar no paraíso e vamos viver unidos para sempre. Mas e se perdermos ele para o diabo? Então, voltando aqui, estamos lendo em Juízes capítulo 2, no versículo 11, diz que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Meu querido, nunca provoque a ira de Deus. Busque estar com Deus. Olha que coisa. Pessoas de Deus eram descendentes de pessoas que viram com seus olhos o poder de Deus se manifestar, operar grandes sinais, prodígios no meio deles. Agora eles estavam servindo aos Baalins. Estavam adorando aos demônios. E ainda hoje está acontecendo a mesma coisa. Gente que se diz cristã permite que um filho, uma filha frequente barzinho. Está adorando quem? Frequente baile funk, boate, esses inferninhos que existem por aí. As pessoas estão cheirando. É menino namorando outro menino. Menina que está namorando outra menina. Como é que pode um negócio desse? A Bíblia não diz isso, que isso é possível. Eu não estou julgando nada disso, é Deus quem julga. Porque o mandamento dele é para que o homem deixasse pai e mãe e se unisse à sua mulher. Então está bem claro que o homem tem que se unir à mulher e a mulher se uniu ao homem. Isso está na Bíblia. Eu não tenho nada contra. A Bíblia que diz. Eu posso garantir que a opinião de Deus sobre isso não mudou. A Bíblia diz que Deus continua o mesmo. Mas as pessoas estão servindo aos Baalins, aos deuses da imoralidade. Outros estão na desonestidade. Outros estão passando droga. Mais dia menos dia vão ser presos e vão ver o sol nascer quadrado. Gente, temos que ensinar a nossa geração. Cada um tem que ensinar o seu filho, a sua filha, porque senão a coisa vai ficar feia. Aquela geração desprezou o conselho do Senhor. E o que aconteceu? Diz aqui no versículo 14, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Olha que coisa triste. Tem pessoas que não podem mais resistir à desgraça que está acontecendo. Deixa eu fazer uma oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos entrar na presença de Deus e vamos clamar ao Senhor. Pai, como pode uma pessoa dizer que é de Deus e não fazer nada, e nem sequer se preocupar com a salvação dos seus entes queridos?
Oh meu Deus, como pode isso? A pessoa, ela se preocupa em dar uma boa educação, em dar boas roupas, em dar brinquedos, joias, uma boa formação profissional, mas ela não faz nenhum caso de ensinar a eles o caminho do Senhor. Oh meu Deus, põe juízo na cabeça dessa mãe, desse pai, que não se preocupa em ensinar a palavra para o filho e para a filha. Deus, aquela geração que sucedeu a Josué, te abandonou, e como resultado disso eles caíram nas garras do mal. Misericórdia, Senhor, nós não queremos que nenhum dos nossos familiares se percam. Dá-nos a sabedoria para ganhar os nossos familiares para o Senhor. Que a tua ira nunca se acenda contra nenhum de nós. Pai, eu oro por todos os meus familiares, porque nenhum deles pode se perder. Que a tua misericórdia nos cubra a cada instante de nossas vidas, até o nosso último suspiro, Pai. Oh meu Deus, muito obrigado por estas palavras. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou com essa pessoa. E eu peço que cada pessoa que orou comigo seja cercada pelo teu amor, seja guardada pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja, meu Deus. Em nome de Jesus, assim seja. Muito obrigado. Amém.